A pandemia motivou o fechamento de muitas empresas nos últimos meses. Muitas buscam honrar com os seus compromissos financeiros relacionados aos fornecedores e funcionários. Mas como ficam os clientes que sofreram prejuízos? E hoje, em nosso quadro Entenda Direito, nós convidamos a diretora do Procon de Guaxupé, Maria Amélia. Seja bem-vinda, Maria Amélia, que vai nos trazer mais informações. Maria Amélia, o que seria essa chamada lei de falências? Em primeiro lugar, eu agradeço por mais uma vez poder estar aqui, prestando os esclarecimentos necessários à comunidade, aos consumidores, em nome do Procon Guaxupé. O que seria a Lei de Falências? A Lei de Falências é um instituto, uma legislação que surgiu em 2005, ela é a número 11.101 de 2005, e ela visou, naquela época, regulamentar situações de falência, porque antigamente você tinha, a falência ela não permitia quase que a recuperação de nada. Se você entrasse na falência, todo mundo perdia. Então ela entrou como uma maneira de melhorar a credibilidade daquele que não se encontra em situação confortável financeiramente falando. Então, através da Lei de Falências, você tem o Instituto da Recuperação Judicial. Por ele, você pode apresentar um plano onde você regulamenta quem você vai pagar, de que forma que você vai pagar, e desde que você cumpra aqueles requisitos, você pode vir a se restabelecer no mercado como uma empresa 100%, digamos assim, líquida, que você Sim. está sem nenhuma pendência. Se você não conseguir cumprir, aí sim vem a falência. Então, o principal instituto da Lei de Falência seria esse. Seria esse. Seria esse. E para o consumidor que contratou o serviço, comprou e não recebeu por conta disso, o que ele deve fazer? A questão, ela se desdobra em duas formatações, digamos assim. Se você comprou e a empresa já está falida, primeiro, você tem que analisar se ela foi adquirida por outra empresa. Porque se outro grupo empresarial adquiriu, vamos falar assim, a massa falida da empresa, ela adquire também os débitos que aquela empresa tinha. Então você vai primeiro procurar saber se houve essa sucessão empresarial que nós chamamos no direito, para que você possa se habilitar e pedir que seja feita a entrega. No caso contrário, se não houver, se a empresa faliu, fechou as portas e ninguém sucedeu aquela empresa, já dificulta mais a situação do consumidor. Porque na falência existem determinados setores que são pagos primeiramente. Então, os créditos trabalhistas, digamos assim, existe uma hierarquia, que você tem que pegar a Lei 11.101, sim. E no caso de quem comprou, o consumidor no caso, ficou a ver navios, ele é o chamado credor quirografário, ele é o último da lista, ele vai pegar se sobrar. É igual fim de festa, digamos assim, é um termo, se sobrar, ele pega, se não sobrar, não vai sobrar nada para ele, que é o que mais acontece, infelizmente, se uma empresa fecha as portas. Você tem que buscar o patrimônio, porque o que responde pela dívida, tanto da empresa, principalmente da empresa, quanto do civil, é o seu patrimônio. Então, se você não tem patrimônio, não há com o que responder, entendeu? É essa que é a dificuldade. Então, essa questão ela é sempre abordada lá no Procon, existe muito questionamento nesse sentido, porque as empresas elas fecham as portas e as pessoas perdem. Sim. E qual a orientação que as empresas, tipo assim, elas não têm mais condições, mas ainda ela não finalizou as suas atividades? Qual que é a orientação? Em primeiro lugar, ela deve procurar aí a ajuda contábil, a ajuda jurídica, para ver se é possível a recuperação judicial, porque a falência ela é uma coisa muito árdua para que a empresa, porque uma pessoa jurídica, no final, por trás dela existem pessoas físicas, existem humanos, existem empregados, existem várias fontes que fazem parte da cadeia trabalhista. Então, quer dizer, para você chegar no ponto da falência, porque não deu mais mesmo. Então, nós orientamos que a pessoa procure a ajuda. No caso, se ela apresentar através do contador e o seu advogado um plano de recuperação judicial e esse plano for aprovado e ela cumprir todos aqueles requisitos, ela vai se restabelecer no mercado. Agora, para o consumidor, a dificuldade é que ele tem que se inscrever nesse plano. E aí, o que acontece?
Vamos falar assim um exemplo que nós temos visto regularmente, eu posso citar aqui. A Oi está em recuperação judicial desde 2016. O que acontece? A Oi ela está com o pedido de recuperação judicial dela tramitando na 7ª Vara de Falências do Rio de Janeiro, tá? Porque ele é proposto judicialmente, e ela tem que cumprir regularmente aqueles requisitos para que continue valendo a recuperação judicial. Se ela sair daqueles requisitos, ela perde e é decretada a falência. Talvez a maior recuperação judicial que nós tenhamos visto no país, em toda a história do jurídico, porque são 21 estados, é que a sede dela é no Rio de Janeiro, então tramita lá. Então, o que acontece que nós temos dificuldade? Recebemos muitas reclamações, eu posso falar da Oi porque é público, certo? Sim. Aqui. A pessoa vai reclamar lá na Oi, ela pagou alguma coisa de forma indevida e ela quer a restituição. A Oi hoje ela restitui em créditos, ela faz cancelamentos, tudo que está no plano. Então ela não pode tirar 1 centavo do que não está no plano. Se ela tirar daquilo, ela tem o seu plano de recuperação judicial negado e vai direto para a falência. Então essa que é a dificuldade que nós falamos da questão de quando a empresa vai a um ponto desse. Sim. Interessante que o empresário não deixe chegar nesse ponto, né? E se chegar, ele tentar uma negociação com o cliente. A Oi, quando ela entendeu que já estava nesse ponto, ela apresentou. E nisso nós já estamos há 5 anos. E ela está estudando os meios, algumas partes dela já foram fracionadas, ela já foi sucedida, digamos assim, algumas partes dela já foram passadas para outras empresas. E isso é um benefício para o consumidor, porque ele não perde tudo. Na verdade, nós não temos como falar, não haverá perda de jeito nenhum na falência. Se a empresa fechar as portas de forma definitiva, não tem o que se fazer. Você tem que se habilitar no passivo dela, é o que eu falei, ver se sobrou alguma coisa. Então, procurar sempre saber, uma orientação que nós passamos lá no PROCON, sempre a pessoa deve verificar qual é a situação no mercado. Agora, na pandemia, nós tivemos fechamento de muitas empresas, uma infinidade de empresas. Nós costumamos falar assim que nunca se viu isso anteriormente, porque várias pessoas estão desempregadas. É o que eu falo, é o efeito cascata. A empresa fecha, o transportador perde o emprego, o empacotador perde o emprego, o correio, o entregador, é uma cadeia que perde o emprego. Então não é só o consumidor ele é a pontinha a pontinha final da cadeia consumerista, é o último. Então, o que acontece? A gente pede para que as pessoas procurem ver. Hoje com a internet, você entra, você vê a situação da empresa, como é que ela está, se está entregando, se não está, se existe alguma reclamação anterior dela. Procurar desconfiar das ofertas muito atrativas. É o que eu sempre falo aqui quando eu venho dar determinadas explicações. O aparelho custa 5 mil, o cara está vendendo por 2 mil, alguma coisa tem de errado, porque milagre ninguém faz. Sim, certo? Então você olha, mas a empresa X está me vendendo por quê? Aí você olha lá, a constituição dela está regular no mercado, o CNPJ dela está ativo, mas alguma coisa tem. Então procurar sempre pontuar e não se iludir tanto por ofertas tão atrativas que muitas vezes podem te levar à passão de sabor. Tá certo. Certinho? Muito obrigado, Maria Amélia. Eu que agradeço. Lembrando que o PROCON está de portas abertas. Nós estamos lá para receber os consumidores na Rua Mancini, número 117. Nosso horário de funcionamento é das 7h30 da manhã às 15 para as 4 da tarde. Então tá aí, pessoal. Este foi o tema do nosso quadro Entenda Direito de hoje. Obrigado, Maria Amélia. Espero que as dúvidas foram esclarecidas. Até a próxima.